Então, irmãos, quando eu e o Mauro começamos nesse mover, por que nós fazemos isso que nós fazemos? Foi no ano de... Começou em 2005. Em 2005, o Mauro falou para mim assim, hoje o Espírito Santo falou para mim assim, o ministério de vocês vai começar na igreja do seu irmão em Atibaia. Nós morávamos no Itaim Paulista e a gente não tinha ministério nenhum, né? A gente ia para a igreja, voltava. Aí ele falou assim, não, mas Deus falou para mim. Ele falou assim, ó, o ministério de vocês vai começar lá na igreja do seu irmão em Atibaia. Aí eu falei para ele assim, foi Deus que falou? Ele falou, foi. Eu falei, então escreve. Eu falei, escreve porque a gente vai esquecer. Aí no ano de 2008, o meu pai faleceu. Finalzinho de agosto, se não me engano. Ele faleceu e daí, nos primeiros dias a gente ficou bem, a gente ficou forte, né? Daquele tipo que as pessoas falam, nossa, nós vamos consolar a família e saímos de lá consolados, né? Mas aí passou um mês e daí a gente foi ficando mais triste e aí a gente falava assim, nossa, e agora? O que vai ser da nossa vida sem o Pai? Meu Pai eterno, o Pai foi embora, o que vai ser de nós? E eu comecei a sentir uma frieza espiritual muito grande. Eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele me ensinou. É uma coisa que todo cristão precisa saber. Porque quem livrará a igreja da perseguição, seja ela o princípio da perseguição, seja ela a perseguição inteira, né? É o Espírito Santo. Se você não estiver revestido, vai ser difícil para você. E eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, eu tive uma experiência. Eu estava no trem, estava esperando o trem, sentada lá na plataforma. E aí veio uma mulher e ela foi passar o bilhete lá na catraca e o bilhete não passava. E ela foi trocar na bilheteria e o rapaz da bilheteria não queria trocar. Aí ela veio falando e ela falava assim, por causa que eu fui trocar o bilhete não passava bem, não sei o que. Só que quando ela chegou perto de mim, o Espírito Santo começou a se mexer. Eu comecei a sentir a presença de Deus, eu falei assim, nossa. Eu comecei a sentir a presença de Deus e comecei a sentir a presença de Deus. E ela falando do bilhete do trem, e eu olhando para ela. O Espírito Santo falou para mim assim, pergunta para ela se ela é crente. Eu falei, quê? Ele falou, pergunta para ela se ela é crente. Eu falei, eu nem conheço a mulher, eu vou perguntar nada, não. Eu fiquei conversando com ele. E eu sentia que ele dava risada. Ele achava graça na minha atitude. Eu falei, imagina, eu vou perguntar nada. Eu nem conheço a mulher. E a mulher falando, mas o Espírito Santo me consumia. Aí o trem chegou. Aí nós entramos no trem. Ela sentou, abriu a bolsa, tirou um livro. Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu olhei para ela e disse, moça, você é crente? Mas não é só porque ela estava com o livro que queria dizer que era crente. Ele mandou perguntar, eu sou obediente. Perguntei, tá certo que foi depois, mas tudo bem. Moça, você é crente? Ela falou, sou. Eu falei, eu também sou. E aí compartilhamos algumas coisinhas. E daí na hora que eu estava saindo do trem, né, quando chegou lá na estação, ela botou a mão nas minhas costas. Ela falou assim pra mim, você conhece o Espírito Santo? Eu falei, claro, eu sou crente. Ela falou, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você conhece o Espírito Santo. Ai, irmãos, depois daquele dia, eu falei, é forte demais. Eu nunca tinha visto a mulher, só dela chegar perto de mim. E daí eu cheguei em casa toda feliz. O Espírito Santo falou comigo. Não sei o que, contei e tal. Aí, a partir daquele dia eu aprendi a ouvir a voz dele. Ele conversa com a gente.
Às vezes a gente fica pensando, mas como que Deus deu as instruções para Noé, né? Faz assim, faz assim, faz assim. Para a construção do templo, eu quero assim, eu quero que ponha isso, a cor que eu quero é essa, né? Então, Deus, ele é detalhista. E o Senhor, hoje, pela manhã, quando eu acordei, eu chorei. Eu estava deitada e as lágrimas vieram. Porque eu falei assim, Senhor, obrigado pelo Consolador. Nós não estamos só. Você já parou para pensar nisso? Se o Espírito Santo não estivesse em nosso meio, nós estaríamos sós, como é se for embora. Foi o que ele falou, eu vou, mas eu não os deixarei órfãos. Então, como eu estava falando, aí no ano de 2008, meu pai faleceu. E a gente começou a ficar triste e tal. Aí um dia eu estava trabalhando, estava sentada lá na minha mesa, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu comecei a orar e falar para ele assim, Senhor, eu te conheço. O Senhor é um Deus vivo, mas eu não ouço sua voz. Gente, como é ruim ficar sem ouvir a voz de Deus. Quando Ele não fala nada, quando Ele não se manifesta, é muito ruim. Às vezes é melhor você ouvir um não do que o silêncio dele, né? E eu comecei a orar e falar, Senhor, eu não te ouço, está muito ruim, não ouço sua voz, não sinto a tua presença, está muito ruim. Aí ele começou a conversar comigo. Ele falou para mim dessa forma, nesse próximo final de semana, você reúna suas irmãs na sua casa. Nós éramos em 5, hoje nós somos 4. O Senhor recolheu a Selma, mas a Selma estava junto. A Selma, uma hora falava que ela tinha um som do carteiro, que ela começava a bater palma e não parava mais. Aí uma hora ele ficava, eita, o carteiro chegou. E aí o Senhor falou para mim, reúna 5 na sua casa. E eu ouvi. Ele falou, quando você chegar lá, você vai colocar tal música. A música era a música da Ana Paula Valadão, que ela fala sobre sonhos frustrados, né? Que ela fala, quando as feridas do meu coração não querem sarar. Ela fala, quando os sonhos se frustram. Já ouviram? Quando os sonhos se frustram, tudo que eu sei é te adorar. É a única saída, né? E o Senhor falou para mim, olha, dessa forma, Ele falou, você coloca a música, você deixa a música tocar, do começo ao final. Quando acabar a música, você impõe as suas mãos sobre a cabeça delas. Eu falei, eu? Mas nem morta. Eu falei, não, essa coisa da minha cabeça, não é possível. Como que eu vou fazer um negócio desse, irmão? Eu não sabia o que era cura interior. Não sabia. Aí eu liguei para a Tata, liguei para a Thaís, fui ligando para minhas irmãs, falei, o Senhor falou isso. Elas ficaram todas animadas, falaram, vamos fazer. Aí nós marcamos para o domingo. Mas aí, porque a Thaís trabalhava no sábado, né? A Simone morava do lado da minha casa e a Selma estava lá. Aí quando eu acordei no sábado, o Espírito Santo falou assim para mim, hoje você vai ver o meu poder. Irmãos, mas aquele dia, quando eu acordei, eu senti o Espírito Santo de uma forma tremenda. Eu costumo dizer que ele subia, descia e parava no meio. Era uma coisa assim muito louca. Eu senti a presença de anjos. Eu senti assim, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Só que era no sábado. Quando nós estávamos as 4 juntas, aí, irmãos, o Espírito Santo começou a se mover. Aí a gente falou assim, vamos fazer hoje? Aí amanhã a gente ora de novo com a Thaís. Aí a Tata falou assim, eu não vou poder vir amanhã, mas vocês oram com ela. Aí isso foi em 2008, nós já estamos em 2015, né?
Aí em 2008 lá, a gente se reuniu lá no sábado. E daí eu fiz exatamente como o Senhor mandou. Eu não sabia o que ia acontecer. Lá não tinha nenhum pastor. Dá a impressão que eu tenho alguma coisa contra os pastores, né? Mas eu não tenho não, minha gente. Eu não tenho não. A própria palavra de Deus, ela diz que Ele instituiu uns para pastores, né? Outros para presbíteros. Cada um tem o seu dom e o seu chamado. Mas isso que eu estou falando é o que aconteceu lá, tá bom? E também não tenho nada contra a carne também, não, que se não tiver vira uma bagunça, que misericórdia. Tem que ter liderança, senão o povo se corrompe e vira uma bagunça. Aí tava lá, aí coloquei a música, irmãos. Aí 3, 4 moças que tinham acabado de perder o pai. Pensa. Aí começou a música. Quando estou só. Pensa, o que aconteceu? Aí aconteceu uma coisa interessante. É uma coisa que vocês nunca viram, nunca viveram, que é uma cura interior. Sabe um choro da alma? Ninguém daqui sabe o que é, nós nunca vimos isso. Elas começaram a chorar, e eu nunca tinha visto aquilo. E a música era como se a música entrasse e arrancasse. Elas gritavam. E eu nunca tinha visto aquilo, eu falei... Creme em Deus Pai. Mentira, irmão, não falei isso. Eu fiquei olhando aquilo lá, né? E as meninas. E chorando e gritando e a música tocando. Eu falei, gente, que negócio é esse? O próprio Espírito Santo nos ensinou. Isso já acontecia em várias igrejas, mas eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto nem vivido. Ninguém nos ensinou. O Espírito Santo foi arrancando aquilo ali. Quando acabou a música, o que foi que ele falou para mim? Põe a mão na cabeça. Meu Pai eterno, essa parte foi difícil. Porque quando a música estava acabando, aí eu falei, e agora? Eu botei como? Aí o Mauro falava, Pai. E elas de cabeça baixa e eu sem saber o que fazer. Aí fui devagarzinho. Eu não vou aí não. Faz de conta. Fui devagar, muito temerosa, irmãos, muito temerosa. Botei a mão na primeira. Ai, irmãos, quando eu botei a mão na cabeça dela, vocês imaginam o que aconteceu, né? Ela começou a ser cheia do Espírito Santo. E ela saltou e começou a falar em línguas estranhas e falando em línguas estranhas. E eu falei, nossa! Aí eu passei no negócio, falei, o quê? Fui pra ela, pá, botei a mão na cabeça da outra, ele pá, fui botar a mão na cabeça, quem aparecesse, eu ia botar a mão na cabeça. Elas foram ficando de pé, rompendo em louvores pelo Espírito Santo. A casa ficou cheia da glória. As crianças ficaram cheias da glória. Foi um mover de Deus muito grande. E aí o Mauro pegou, a Tata estava de pé, o Mauro foi atrás dela, mas assim, a mulher, pof. Eu olhei na cara dele e falei, gente, amor, tu tá soprando e as pessoas tá caindo? O que é isso? Nós não fomos induzidos por ninguém. Ninguém mandou a gente fazer nada. Não teve um líder. Fomos chamados pelo fogo. Entendendo? Por isso nós falamos que nós somos chamados pelo fogo. Aleluia. E gostamos de ser assim. Gostamos de ser guiados por Ele. Gostamos de ouvir a sua voz. Aleluia. Somos submissos. Não porque somos bonzinhos. Porque conhece o ai de Paulo? Conhece o ai de Paulo? Sabe o que Paulo falava de si mesmo? Ai de mim se não pregar. Ai de mim se eu não for assim. É o meu chamado. Se eu negar o meu chamado, o Senhor vai tirar ele de mim. Aleluia. E se Ele tirar o meu chamado de mim, eu vou morrer. É assim. Então naquele dia aconteceu esse mover e nós oramos e clamamos, o Espírito Santo vinha e olha, irmãos, que delícia. Mas faltava uma. Ele falou que era para reunir as 5. Lembra?
Aí a gente falava assim, e agora? Aí a Tata falou assim, amanhã você faz de novo, faz o processo todo de novo. Falei, tá bom. Mas a gente ficou horas, irmãos. Até, nós começamos a era a luz assim no dia, e até não sei que hora da noite, era língua estranha, em louvor e sem parar. E a casa foi cheia do Espírito Santo. Né? Aí nós ficamos muito empolgados, né, e tal. E aí, chegou no domingo, irmãos, quando eu acordei, pensa, mover do Espírito, gelada. Eu não sentia nem vento, nada. Não sentia a presença de Deus, não, sabe aquele fogo, aquele calor, aquele negócio, aquele arrepio, aquele som? Nada. Nada, nada, nada. Eu falei, e agora? Ué, acabou o pozinho mágico. Onde será que compra o pozinho mágico para mim fazer de novo? Como que eu vou fazer hoje? Hoje eu não estou sentindo nada. E o Espírito Santo falou comigo de novo. Hoje você vai ver a minha glória. Eu falei assim, geladinha? Ele falou, não é você que faz. Não depende do seu sentimento. Você está sentindo, você não está sentindo? Isso aí para mim não é nada. Sou eu que faço. Você não faz nada. Você é um instrumento. Você é só um microfone. Para minha voz, ó. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja é dominada pelo Espírito. Essa igreja que não é, vai ficar na terra. Porque é o Espírito que conduzirá a igreja para o céu. Você quer viver por conta própria? Bom para você. Lembra das 10 virgens? Né? 5 loucas, 5 prudentes. O que eu acho interessante dessa passagem, sabe o que é? Todas elas ouviram o noivo vem vindo. Todas elas ouviram, as prudentes e as imprudentes. Elas ouviram também, porque elas se desesperaram. Elas falaram, nossa, o noivo está chegando. Não um pouquinho só azeite. Azeite não é coisa que se divide. Vai buscar seu azeite. E elas foram atrás. Mas não deu tempo. O tempo é esse. Você pensa que você está perdendo seu tempo aqui nesses 3 dias? Perdeu o tempo quem ficou em casa. Perdeu o tempo quem está no casamento. Perdeu o tempo quem está no aniversário. Ai, Seninha, mas é no aniversário do meu sobrinho. Filha, eu também tenho um sobrinho. Eu também valorizo a família. Você pensa que não? Só que Jesus, o exemplo que ele dá, que ele fala que as pessoas vão estar casando e dando-se em casamento. Daí aquela menina foi cheia do Espírito Santo e falou em línguas estranhas até altas horas, né? Até em espanhol ela falava, começou a falar, em nome de Jesucristo, e Jesus. E fomos cheios do Espírito Santo ali, irmãos, era uma coisa muito estranha. Eu liguei pro meu irmão, né? Eu mandei mensagem, não lembro. Eu falei para ele, Jair, a unção está saindo pelos poros. Ele falou, glória a Deus. Aí o Jair falou assim, o ministério de vocês começou. Aí eu falei assim, ministério não é assim não. Tá tudo errado. Ministério é assim, ó, primeiro você é professorinha da escola bíblica. Depois você passa para os jovens. Depois você é diácono. Falou assim, eu aprendi. Como é que do dia para a noite eu não era nada e depois era alguma coisa? Que raio de ministério aí? Tá tudo errado. Ele falou, não, filha. Quem unge é Deus, quem levanta é Deus. Aí nós começamos a fazer reuniões em casa. Reuniões com aquele mover, porque a gente quisesse, a gente não conseguia não fazer. E aí nós a gente lembra da igreja do meu irmão mais velho. Ele começou a ir lá também. Aí todo mundo que ia era transformado. Todo mundo que ia era transformado. Aí a gente chamou meu irmão mais velho, que ele não estava bem. Eu lembro que ele chegou, ele passou primeiro na casa da Simone. E depois ele foi para minha casa. Aí ele olhou pra gente e falou assim, o que aconteceu com a Simone? A gente, por quê? A Simone não é a mesma. Alguma coisa aconteceu. Nós ministramos sobre a vida dele. Foi cheio do Espírito Santo. Voltou para a igreja dele. A igreja dele tinha pouquinhos membros.
Irmãos, de uma semana para outra encheu. A igreja encheu. Aleluia. Quem enche a igreja do Espírito Santo, irmão, pode quebrar a cabeça. Quebra, faz tanta estratégia, e não busca o dono do negócio. Ele encheu a igreja. E nós éramos de uma igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então nós estávamos lá, eu era submissa ao meu pastor. O dia que nós fazíamos a reunião lá em casa, era um dia que tinha culto. Como pode? Ó, a pastora já até torceu o nariz ali, fez assim, ó. Ela sabe como é que é. Como é que você faz, pastor? Eu vou fazer uma reunião na minha casa na segunda-feira. Dá certo, pastor Mercedes? Tem culto na igreja? Pra que eu vou fazer reunião em casa se tem culto na igreja? Fala pra mim. Você quer buscar Deus, vai pra igreja, né? É óbvio, gente. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então, eu tinha que falar com o meu pastor. O Espírito Santo era submisso. Ele não vai fazer nada, não vai quebrar a hierarquia. Se tem um pastor e você não é pastor, a honra é do pastor. Até que enfim, falei bem de pastor, tá vendo? Mas eu não tinha falado mal não, né, gente? Não tinha, juro que eu não tinha. Aí, fui lá conversar com o homem. Pastor Marcos Soares. Eu contei pra ele tudo que a gente viveu. Ele ficou assim, chega a babar. Aí eu falei, então, pastor, só que o culto é no dia do culto aqui. Aí ele fez assim pra mim, você tá com medo de mim? Eu falei, pastor, eu não tô com medo. Mas como eu vou fazer um culto no dia do culto da igreja? Ele falou pra mim, o Espírito Santo está lá. Ele falou, uma igreja não passa de 3 membros para 30 membros em poucos dias, se o Espírito Santo não estiver lá. Aí eu falei, e o que eu faço? Ele falou, continua o trabalho. Ele falou, eu não vou pôr a mão. Ele falou, se eu barrar vocês, ele vai me barrar. Mas estava tudo certo, né, pastor Lucinei? Eu estava debaixo de autoridade. Eu não fiz nada em rebeldia. É diferente, tá vendo a diferença? Ele entendeu, ele falou, o dono da igreja é o Espírito Santo, como é que eu mexo? Se ele quer fazer o culto lá e o culto aqui. Mas é diferente do que você chegar, eu vou fazer um culto no dia do culto da igreja, tá bom? Se o pastor quiser, ele vem também. Ele é o pastor da igreja, camarada. Tudo tem que passar por ele. Olha, ele nem tá aqui, tá vendo? E aí, a gente fez vários dias aquele trabalho e tal. De repente, passou uns dias e tal. Aí Deus colocou um desejo no coração do pastor Jair de fazer um retiro lá, né? Só que olha a nossa surpresa. Ele falou, escolheu, fulano vai ministrar tal, ciclano vai ministrar tal, esse vai ministrar tal. O pastor Jair olhou para mim e falou, vocês ministram sobre o Espírito Santo? Então, aquele mover que aconteceu lá em casa não era em vão, tinha um propósito. Era abençoar outras vidas. Então, ele nos encheu, nos capacitou, nos ensinou e falou, agora vai trabalhar. Quando nós fizemos a primeira vez, a gente não sabia fazer nada, né, professor Jair? A gente não sabia fazer nada. E daí a gente, lá em casa, lembra o caderninho? Anota aí. Em 2005, o Senhor falou, o ministério de vocês vai começar na igreja do pastor Jorge. 2005. Ele chamou a gente em 2008. Nós esquecemos aquilo. Depois de muito tempo, achamos o caderno. E aí estava escrito lá, o ministério de vocês vai começar a ativar. E nós fomos lá, nós fizemos todo o trabalho do evento. E a última ministração era do Espírito Santo. Não preciso contar o que aconteceu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não é porque é eu e o Mauro. É porque é o chamado. Deus escolhe as pessoas. Você vai fazer isso, você vai cantar, você vai louvar, você vai... Ele que escolhe quem vai fazer o quê. Ele só levanta. Você faz isso. E desde então, irmãos, nós ministramos o Espírito Santo, nós vivemos para o Espírito Santo, nós queremos ser dominados por Ele, nós queremos ouvir a Sua voz.
e caminhar debaixo da sua vontade. Então, irmãos, isso que eu queria compartilhar com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história, né? Que às vezes vocês olham eu e o Mauro, as pessoas que não nos conhecem, a gente já ouviu tanta coisa, que tem coisa que a gente ouve que a gente nem sabe se é elogio. Né? Que já tem gente que fala assim, Deus usa aqueles que ninguém dá valor. Aí, né, dá vontade de perguntar assim, Fê, isso é um elogio? Eu não entendi. Sabe, aqueles que ninguém dá nada por eles. E a gente vai fazendo assim, ó. Mas é assim que ele quer. É assim que ele quer, né? Aí quando as pessoas começam a conhecer a gente, ai, o irmão Mauro. O irmão Mauro vai, meu Deus, eu vou atrás. Ai, Senhor. Quer ser consumido pela luz. Que oração, gente? Plaquinha dela. 10:25. 10,